Fernando Rafael aqui com vocês em mais uma matéria para o canal Classe A TV. E eu vou estar fazendo, eu tive a grande oportunidade de participar do lançamento, o primeiro dia, né, de estreia do filme Homem com H, que é a biografia, um incrível filme, Homem com H, que é a biografia de um dos maiores artistas do mundo, dos maiores do Brasil, uma pessoa que eu admiro muito, que é Ney Matogrosso. E desde o momento que eu tive a oportunidade de assistir o trailer, eu já sabia que se tratava de uma obra de arte assim, sensacional. E, inclusive, como eu assisto muitos filmes e muitas séries, eu já imaginava que com certeza ele ia fazer parte de um dos melhores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. E com certeza o melhor filme que eu assisti esse ano, até agora. Ele se trata de uma obra de arte fantástica e imperdível, que eu aconselho todos vocês a irem prestigiar essa obra sensacional no cinema, porque quando a gente assiste no cinema, eu acho que as emoções se amplificam, né? O áudio, as imagens, e o filme Homem com H foi uma incrível surpresa para mim, que eu já sabia que ia ser um filme muito bom, mas assim, eu esperava que fosse bom. E na verdade ele é um filme sensacional. Eu me emocionei diversas vezes assistindo o filme, porque eu tive a oportunidade de participar da carreira desse grande artista, Ney Matogrosso, porque a minha avó adorava Ney, e ela tinha os discos de Ney, ficava ouvindo suas músicas, e eu ficava ouvindo quando eu era criança. E depois eu ficava vendo as apresentações dele na TV e acompanhei toda a história, tanto a minha avó como o meu tio, né, que era músico, era um artista. E assistir o filme me trouxe diversas lembranças daquela época e também da trajetória desse grande artista, né? O filme ele fala das diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso, desde a sua infância, passando pela adolescência até a vida adulta. Uma jornada através do tempo que acompanha um rapaz de origem humilde que quebra preconceitos e se torna um grande artista. Mas, Ney, percebi que você votou mais radical neste seu primeiro trabalho solo. Você acha, Fátima? Você não acha? O jornal diz que você mancha a classe artística que tanto lutou para ser aceita. Não tem muito o que comentar, não leio esse jornal. Inclusive, a gente tem que prestigiar também, porque está participando um ator assim, que eu acho ele fantástico, achei a interpretação dele, você assistiu o filme, e na verdade em nenhum momento eu deixei de perceber que eu estava vendo Ney ali no filme, que é o pernambucano Jesuíta Barbosa, nosso conterrâneo aqui, e também conta com Hermila Guedes, que faz o papel da mãe de Ney, né? E Jesuíta Barbosa faz o papel principal, que é Ney Matogrosso. Achei a interpretação dele sensacional. Um artista, um ator fenomenal. Não tive a oportunidade ainda de conhecer ele pessoalmente, mas parabéns aí, Jesuíta, pela sua interpretação. O filme foi maravilhoso. E o filme conta as diversas passagens da fase desse grande artista que é o Ney Matogrosso. Você acha que isso é chocante pro teu público? Parece um bicho no circo. Eu espero que meu público consiga ver diferente de você. E eles também citam, adorei, porque citam vários outros artistas que eu também acho eles maravilhosos. Citam e alguns participam, né? Tem umas cenas que ele fala sobre Raul Seixas, eu achei muito legal, interessante. Aí fala sobre o Barão Vermelho. Tem também a participação de Cazuza, com esse ator que está interpretando Cazuza, que eu achei sensacional também, a parte de Cazuza. E eu achei um filme sensacional, imperdível. Aconselho vocês a assistirem no cinema. E ele é com certeza um dos filmes que está entre os melhores filmes que eu já vi. E eu agora vou falar um pouco da história e sobre a impressão que eu tive vendo esse filme, né? O começo mostra a infância de Ney, que foi uma infância, ele já era um artista, já tinha essa veia artística. E desde a infância ele já andava com a mãe dele, que é a pernambucana Hermila Borba Guedes, né? Ela levava Ney para assistir os shows de rádio e Ney ficava vendo as cantoras de rádio.
e ele admirava ali aquelas cantoras, e quando ele chegava em casa ele começava a fazer os desenhos. Aí tem uma cena que aparece assim, que eu achei sensacional, a cena que ele criança assim olhando para o alto, e o pai dele, né, que era militar, era sargento do exército, era militar, dizendo assim: ah, filho meu não vai ser artista, porque ele tinha desenhado a cantora, e o pai dele estava ali criticando ele. Então ele teve uma infância assim, que foi uma criação, né? Ele e os irmãos dele, junto com a mãe e a participação do pai, que era militar, uma infância rígida, e o pai sempre exigindo. Inclusive tem uma citação, uma das cenas, né, que eles ficam brigando, desde de criança até a adolescência, que o pai dele cita assim: ah, artista... De você. Sua voz é muito especial. Como é que você chama? Ney, de Souza Pereira. E o do seu pai, qual é? Filho meu jamais vai ser artista. Antônio, para! Pra você aprender a ser homem na minha casa agora! Não quero filho viado aqui nessa casa! Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Gritamos, meu bem! Sim! Pro dia nascer feliz! Pro dia nascer feliz! Vendo o exemplo do pai dele ali, ele fica discutindo, e tem um certo momento que o pai dele expulsa ele de casa, e ele diz: eu vou embora. Aí ele se alista na aeronáutica e vai servir ali aquele período, né, como militar. Ele passa um tempo lá servindo. Só que o pai dele era uma pessoa rígida, era militar, mas ele sempre acompanhava o filho, ficava próximo, se interessava, mas ele ficava sempre tentando que Ney não se envolvesse tanto com o mundo artístico. E aí, como o Ney vai para a carreira militar, né, se eu não me engano é na aeronáutica, que ele se alista, aí o pai dele vai no Rio de Janeiro ver como ele está, e ele se surpreende, porque ele fala com o comandante lá da área que Ney prestava serviço, e ele diz: o Ney é excelente, é um dos melhores soldados que eu tenho aqui na base aérea. Ou seja, ele seguiu ali por um período a carreira do pai dele com a excelência muito... Ele mostrou que tinha capacidade de fazer isso. Nesse serviço militar, ele conhece um rapaz que ele começa a se interessar, né? Ter uma afetividade, e no final do término do período de serviço militar, o rapaz está indo embora e diz assim: Ney, eu estou indo embora. Aí Ney fica triste ali, se despedindo. Diz: e você vai fazer o quê? Vai para onde? Aí ele diz: ah, estou voltando para minha casa, vai embora. Acho que era Vitória, se eu não me engano. E ele olha para Ney e pergunta assim: você vai fazer o quê? Aí ele disse: ah, quando o meu tempo aqui de serviço terminar, eu só sei de uma coisa, eu não vou voltar para casa. Ele quer ir embora para algum lugar para seguir a vida dele, mas não sabia ainda qual era, mas não queria voltar para casa, por causa dessa pressão toda que ele tinha do pai dele, né? E quando ele termina esse serviço militar, ele vai para Brasília e começa a trabalhar como enfermeiro, né? Primeiro emprego dele lá. E ali em Brasília ele tem acesso a... Ele era uma pessoa muito tímida, entra no curso de teatro para perder a timidez, e começa a participar de um grupo de canto, começa a cantar. Mas a intenção dele mesmo era fazer teatro. E lá ele conhece uma pessoa, e é quando ele tem o primeiro envolvimento, né, afetivo, né, com um homem. E eu queria ressaltar aqui que é um filme muito artístico, é um filme lindo, sensacional, você se emociona. Aí quando ele sai de Brasília, ele vai para o Rio, né, ele tem esse relacionamento com uma pessoa lá em Brasília, acaba o relacionamento, vai para o Rio, e ele tenta ali desenvolver uma carreira artística na área de teatro, que ele queria ser ator, mas que a carreira artística, assim, financeiramente não estava dando tanto retorno. Ele confeccionava alguns produtos artesanais, né, para vender o elenco, era figurinos, ele desenhava roupas, confeccionava roupas e vendia os acessórios, artefatos para os amigos dele, dividia o apartamento. E o pai dele, apesar de ser uma pessoa muito rígida, nunca deixou Ney de lado. Era a vida toda ele ficava indo ver Ney, onde Ney estava, o que é que Ney estava fazendo. Aí tem uma cena que eu achei muito interessante no filme, que o pai dele chega lá no Rio, vai falar com o Ney está lá no apartamento dele, com os amigos dele, ele até discute assim, e o pai dele fica tentando ajudar ele, oferece dinheiro a ele diz que não quer. Aí o pai dele diz assim: Ney, vamos voltar para casa e eu te arrumo um emprego para você ter uma vida normal. Aí Ney olha para o pai dele e diz assim: pai,
eu estou exatamente como eu sempre quis estar, eu estou muito feliz. Aí quando entra aquela música, né, que fala sobre felicidade, porque ele ali, ele estava se sentindo realizado, pelo que eu entendi, acho que ele não queria ter uma vida normal, um emprego normal. Ele é um artista, ele queria viver da arte. E foi isso que ele fez. E nessa época que ele foi para o Rio, ele com as amigas dele lá do teatro, teve a oportunidade de conhecer 2 músicos que estavam querendo montar uma banda. E aí eles começam até, quando eles marcam a reunião, começam a tocar Rosas de Hiroshima, é uma música belíssima, e Ney começa a cantar assim de fundo, e é um momento mágico assim do filme, achei sensacional. E dali eles juntam Ney mais os 2 componentes e montam o grupo Secos e Molhados, né? Que Ney era um artista muito irreverente, mas apesar dele ser uma pessoa tímida e de certa forma achei até sério, né? Assim, de acordo com o meio artístico ali que ele participava e tudo, mas no palco ele se soltava totalmente e se transformava naquele artista que ele realmente queria ser. Ele usava maquiagem e fazia uma interpretação assim esplendorosa e muito impactante, né? Para a época e até hoje em dia. Ele era muito fervoroso no palco. E aquilo ali atraía muita atenção, tanto é que na primeira apresentação deles, o empresário está lá assistindo, que era do grupo Secos e Molhados, aí depois que termina a apresentação, o Ney sempre muito exacerbado, né? Uma coisa muito artística, muito cultural. Ele chega depois e fala assim, poxa, Ney, eu acho que você tem que ficar mais contido, diminuir menos os gestos, e os componentes do grupo também chegam para ele e dizem assim, o pessoal depois quando terminou a apresentação, chegou para mim e perguntou, isso aqui é um grupo gay? Tem até essa cena, né? Isso aqui é um grupo gay, aí Ney olha para os componentes assim, gay não, é só vocês dizerem que vocês não são gays, né? Porque ele é uma pessoa muito assim, sincera, decidida, né? Da opinião forte que ele tem, e realmente era isso, se ele era gay ou não interessava para as pessoas. E se os outros eram gay ou não, cada um tem sua vida, pô. Eu achei um filme sensacional, muito legal, e aí Ney chega para os componentes e diz, pelo contrário, eu acho que eu não tenho que ser contido, eu acho que vocês é que tem que se soltar mais. E aí ele começa a desenvolver figurinos para esses músicos, né, que era do Secos e Molhados, e quando os caras começam a passar a ter essa interpretação que Ney tinha, eles começam a, de fato, se destacar e fazer sucesso. Tanto é que esse grupo, se eu não me engano, durou 1 ano, ou foi 2 anos, e foi um sucesso estrondoso no Brasil, né? Que inclusive na cena que o pai dele chega e diz assim, Ney, você já tem 30 anos e você não tem nada ainda na vida, ele já tinha 30, 31 anos. Quando ele lançou esse grupo, com 1 ano ou foi 2 anos, eles estouraram o sucesso, já ficaram cheios de dinheiro, e foi assim, um sucesso estrondoso, né? Rápido. Mas aí um dos componentes do grupo tinha um pai, que era um jornalista e empresário, e ele confecciona uma documentação, abre a empresa, abre a empresa representando o grupo Secos e Molhados, só que aí coloca meio como se fosse um funcionário. E ele era uma pessoa inteligente, estudada. Tem um momento que ele está no apartamento, aí chega lá acho que é um carteiro com um documento para ele assinar, e ele, peraí, só um minutinho, ele começa a ler, aí vê que o documento tem escrito que o detentor do grupo era o pai desse músico e que ele era simplesmente um funcionário, quando na realidade Ney era o principal, era o crono, era quem estava carregando o grupo. Aí como ele é uma pessoa muito honesta, muito íntegra, aquilo ali chateou ele e ele falou para o grupo, decidiu abandonar o grupo Secos e Molhados, e ele era o principal, ele era a alma do grupo, tanto é que quando ele saiu do grupo, o grupo acabou, né? E aí Ney realmente se transformou em Ney Matogrosso. Agora eu posso cantar o que eu quero, do jeito que eu quero, sem interferência de nada. Tem algumas pessoas que vieram bater aqui. Teve uma fã. Acontece que ela chegou na mesma hora que eu tava enxotando um barbudo, fedendo a álcool. Só depois a Lidoca veio me falar que você tratava do Raul Seixas. Raul Seixas, Ney, eu botei ele pra correr. Depois você dá uma ligada pra ele e inventa alguma desculpa. Eu achei um filme, assim, belíssimo, tá?
e passa por diversas fases. Tem uma cena lá que ele vai mostrando, né, quando ele começa a ter sucesso, ele começa a ter uma liberdade sexual maior, aí começa os relacionamentos dele lá com vários parceiros, né, homens, mulheres, e em grupo. E tem várias cenas assim bem fortes, mas que também mostram todas essas fases, né, do artista. Inclusive, tem uma cena que ele vai pra praia, ele gostava de ir pra praia, né, ficar lá no Rio de Janeiro, na praia, e ficava olhando os rapazes, né, as meninas também. E tem uma cena que ele olha assim e diz, ah, que rapaz lindo aquele ali. Aí tem uma moça que era uma das amigas dele, morava até com ele, ele diz assim, ah, aquele ali. Ele disse assim, quem é aquele ali? Ele fala assim, aquele ali é o filho do dono da Som Livre. Aí era Cazuza, uma cena linda assim, Cazuza na praia. Eu achei um filme sensacional, velho. As pessoas te querem no palco. Quem Fome. te querem vivo. Nunca vi rastro de cobra em couro de não se some sem comer o bicho. Cazuza. Aí mostra o relacionamento de Cazuza com o Ney, né? Que Cazuza era outro grande artista que eu tenho assim, muita admiração. E são cenas incríveis. Aí mostra que Ney teve um relacionamento com Cazuza, que me parece que durou, depois eu assisti algumas matérias, entrevistas, parece que durou de 3 a 4 meses, mas que foi um relacionamento muito intenso que eles tiveram, e que quando finalizou, eles continuaram amigos até quando Cazuza ficou doente, né? Inclusive no filme mostra essa etapa de Cazuza com Barão Vermelho, do envolvimento de Ney com Cazuza e com Barão e com os artistas, né? E também da parceria que ele tinha até o fim da vida de Cazuza. E eu achei interessante porque no diálogo deles eles comentam sobre várias frases, e essas frases, né, que são faladas no filme terminam se transformando em músicas, né? E também mostrou o relacionamento de Ney que ele teve com o médico, ele morou vários anos, e ele também contraiu, né, o vírus da AIDS. Teve outro grande amigo dele também que morava com ele, era tipo um assessor dele, e também faleceu. Tinha umas cenas se mostrando, né? Poxa, quem foi? O pessoal ligou assim para ele, porque mostra essa fase daquela época, né? Que a pessoa pegava AIDS, era tipo uma sentença de morte. E o filme mostra tudo isso. E eu achei muito legal também que mostrou, foi um filme que foi gravado com esse grande artista, um dos maiores artistas que eu conheço, e foi gravado com ele vivo, porque quando gravam um filme, quando a pessoa já morreu, a pessoa não vê, não dá opinião, e Ney participou intensamente das gravações desse filme, das filmagens, e quando vai finalizando, vai mostrando desde a infância, a adolescência, ele adulto, até a época atual, e aí mostra um show dele em São Paulo, e aí já é o próprio Ney na tela, e é o final do filme, e o filme é lindo. Eu achei um filme lindo, sensacional, um filme imperdível. Recomendo a todos irem assistir no cinema, porque é maravilhoso, uma obra de arte. Canta pra mim. Essa música não... Eu não te ouço, Ney. Olha só, a música é ótima. A música é ótima. Gonzaguinho, é um forró. Eu nunca cantei forró. Ney, imagina isso no palco. Uma obra de arte. Eu gostaria de dar os parabéns aí a todos os realizadores, mandar um forte abraço aqui a Ney, a todos os artistas que participaram. Então, de parabéns, eu me emocionei bastante. E também gostaria de pedir a vocês que curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal para receber as notificações. Um beijo a todos aí no coração. Não percam o filme, vão assistir no cinema Homem com H, a linda história de Ney Matogrosso. E até a próxima. Mas, Ney, percebi que você votou mais radical neste seu primeiro trabalho solo. O que você acha, Fátima? Você não acha? O jornal diz que você mancha a classe artística que tanto lutou para ser aceita. Eu não tenho muito o que comentar. Eu não leio esse jornal. Todo dia a insônia me convence. Você acha que isso é chocante pro teu público? Parece um bicho no cio. Eu espero que meu público consiga ver diferente de você. Sua voz é muito especial. Solidão
Como é que você chama? Ney, de Souza Pereira. E o do seu pai, qual é? Filho meu jamais vai ser artista. Antônio, para! Pra você aprender a ser homem na minha casa agora! Não quero filho viado aqui nessa casa! Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Gritamos, meu bem! Pro dia nascer feliz! Pro dia nascer feliz! Agora eu posso cantar o que eu quero, do jeito que eu quero, sem interferência de nada. Tem algumas pessoas que vieram bater aqui. Teve uma fã. Acontece que ela chegou na mesma hora que eu tava enxotando um barbudo, fedendo a álcool. Só depois a Lidoca veio me falar que você tratava do Raul Seixas. Raul Seixas, Ney, eu botei ele pra correr. Depois você dá uma ligada pra ele e inventa alguma desculpa. As pessoas te querem no palco. Quem? Fome! Te querem vivo. Nunca vi rastro de cobra em couro de lobisomem. Se correr no bicho pega. Azusa, canta pra mim. Essa música não... Eu não te ouço, Ney. Olha só, a música é ótima. A música é ótima. Gonzaguinho, é um forró. Eu nunca cantei forró. Ney, imagina isso no palco.